Essa aqui merece o troféu abacaxi. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos comentar a EBD, que o Gedeuti, mais o Gilson, mais o radialista fizeram agora dia 7 de agosto de 2022. Hoje é dia 9 de agosto. E amanhã, dia 10, já está programado um vídeo que o pastor Solo vai estrear amanhã no canal também, Maranata Anátema, falando sobre essa escola bíblica, né? A EB do Gedeuti. Aliás, essa escola bíblica do Gedeuti está dando o que falar. Meus irmãos, é tanta confusão que vocês nem imaginam. Chegou ao nosso conhecimento via Joaquim. Abraço, Joaquim. Que o Amadeu fez até uma reunião lá em Minas Gerais, alguns dias atrás, e o pessoal lá, os obreiros, parece que se levantaram contra essa escola bíblica, diz que não estão aceitando. Eu acho que, irmãos, olha, é difícil de aceitar um negócio desse. Essa embromation, essa enrolação do Gedeuti com essa preciosidade que ele achou, que realmente o livro de Cantares é uma preciosidade. Mas ele está colocando esse livro de Cantares do modo dele, né, do jeito dele. Aliás, não é Cantares de Salomão, é Cantares de Gedeutigueiros. Não é Cântico dos Cânticos, não, é Cânticos da obra do Gedeuti, é o Cântico dos Cânticos da obra Maranata. Porque Gedeuti, irmãos, está sapateando em cima desse belo livro de Cantares. Gedeuti, irmãos, ele está ali, sabe, eu falo, meu pai do céu, não tem ninguém que possa parar esse homem, né? Não tem, né? Porque ele é o dono de tudo ali. Não tem ninguém acima dele, né? Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, ele é o dono. Mas olha, as irmãs, então, o que chega de áudio para mim? As irmãs acham que elas é que têm algum problema de raciocínio, porque elas não conseguem alcançar essa revelação maravilhosa de Gedeutigueiros, com o livro de Cantares de Salomão. Ah, mas é muita revelação. Irmãos, é muita invenção. Eu acho que ele bateu todos os recordes, vai bater mais ainda se ele continuar com esse livro de Cantares, a moda de Gedeuti. Irmãos, vai ser muita confusão. Se ele terminar o capítulo 1, se a hora que ele chegar a falar que a igreja é comparada com as éguas de Faraó, aí vai dar o que falar, viu? E depois, quando ele chegar no capítulo 2, irmãos, ele não vai conseguir terminar todos esses capítulos, não. Porque isso leva muito tempo. Ao passo que está indo, irmãos, isso aí vai levar uns 6 meses. Deveria terminar uma previsão que eu, né, estou prevendo aqui, ao passo que está indo, lá para o mês de março, abril, quase um ano para fazer isso tudo. Então, irmãos, eu não acredito que o Gedeuti vai terminar esse livro de Cantares. E se ele terminar, ele vai afundar de vez com a Maranata. Eu sempre falo, Gedeuti fundou a Maranata e Gedeuti está afundando a Maranata. É como aquele livro, como o navio Titanic. Vocês conhecem bem essa história. No casco dele dizem que estava escrito assim, né? Nem Deus afunda. Irmãos, eu conheci a Maranata e nunca imaginei que ela fosse chegar nesse declínio espiritual, nesse declínio em todos os aspectos, né? Não só espiritual, mas em credibilidade, em êxodo de membros, né? Dizem também que nunca houve uma igreja, dá para entrar no Guinness, hein? Tem que mandar essa lá para o Guinness, que perdeu tantos membros em tão pouco tempo. Irmãos, a Maranata perdeu aproximadamente, mais ou menos, a gente tem que esperar o censo aí para ter certeza, né? Uns 200 mil membros. Isso em muito pouco tempo, em muito poucos anos.
Então, realmente é uma façanha. É algo assim, sabe, notável, como eles mesmos usam essa palavra, né? Tudo é notável para eles. E realmente a Maranata é notável nesse aspecto. Olha, essa EB doida do Gedeuti. E as irmãs ainda perdendo tempo com isso, dá pena, viu? Agora era a hora de fazer sua malinha, viu, irmãos? Pega sua trouxinha aí, sua mochilinha, põe tudo aí dentro e ó, se manda desse lugar. Se manda, porque esse barco vai afundar, viu? O Titanic tá afundando. E vai mais, vai a pique, viu? Vai parar lá no fundo do mar. E as pessoas estão ali dentro, nesse luxo todo, estão achando ainda que estão ali, né, sendo os bambambam, né? Mas nós vamos ver para vocês aqui, nós vamos passar, então, as perguntas aqui que foram feitas nesse domingo agora, dia 7, né? E ele, então, ele vai descrevendo ali o capítulo 1 de Cantares, como nós já falamos, né? Cantares de Salomão, para Israel, para os judeus, para os crentes messiânicos, o que é? É o amor de Deus por Israel, óbvio. Irmãos, para um católico, quem é Sulamita? Ah, Sulamita é a Virgem Maria. Então é o amor de Deus pela Igreja Universal, né? A Igreja Católica, né? E para os crentes eles são bem divididos. Então, o que os neopentecostais e os pentecostais falam? Os petenca falam que é o amor, né? É o amor de Deus pela igreja. Ah, porque tem isso no Novo Testamento, tal, como nós já falamos. E os reformados? Não, nesse ponto eu concordo com os reformados. Nesse ponto eu concordo com eles. Que fala que é o amor de um casal, né? De um homem e de uma mulher. Simplesmente assim. Então vamos ver aqui o que o Gilson. O Gilson, ele fala aqui a primeira pergunta dele aqui, vamos passar para vocês. Estamos numa sequência de assuntos relacionados ao livro de Cantares de Salomão. E o tema é a Igreja e seus mistérios profetizados no livro de Cantares, Cantares de Salomão. O texto básico desta vez estará no capítulo 1, versos 1 ao verso 4. Verso 1 ao verso 4. Então, tá vendo o que o Gilson fala? Ele fala assim, é uma sequência de assuntos. Irmãos, eles vão falar de escatologia, vão falar sobre os 7 períodos da igreja, vão falar. O pastor Solo até já comentou sobre isso. O vídeo está aí já no canal. Eles vão falar, vão colocar tudo aí, vai ser aquele balaio de gato. Todas as doutrinas da Maranata eles vão jogar aí dentro. Porque eles vão pegar uma palavra e encaixa com a doutrina deles. Pega outra palavra e eu caço palavras. Pega uma palavra e encaixa lá. Pega outra palavra e encaixa aqui. Esse aqui é aqui. Ah, isso aqui, então pronto, né? Então eles vão justificar a doutrina deles toda em cima desse livro de Cantares. Então, olha, a Maranata devia mudar o nome da igreja. Antes eu falei que devia ser, né, o livro Maranata, né? Ora vem Senhor Jesus, ora vem Sansão. E agora aqui é o Cantares de Salomão, porque eles vão ficar batendo essa mesma tecla aí e lavando o seu cérebro com isso. Lavando o seu cérebro com isso. Outro dia um amigo nosso disse que entrou na igreja do Paranoá e as irmãs estavam lá, numa reunião de senhoras, falando lá de Cantares e tal. Falam, ai, coitadas dessas irmãs, saírem de casa, irem de noite para a igreja, muitos vão sozinhos, um lugar perigoso como o Paranoá aqui em Brasília, para ficar lá no negócio de livro de Cantares, ficar amassando barco com esse negócio. Olha, é uma tristeza, viu? É uma tristeza, viu? Agora é a hora, viu, moço? Você ficar se submetendo a isso, a ouvir tanta bobagem assim, como eles estão fazendo. Estão sapateando em cima desse livro. Vamos escutar aqui o Gilson. E vamos então à nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta, que ela é dirigida a todos, diz assim: lendo Cantares capítulo 1, qual o maior anseio expresso pela igreja como noiva nesta relação de amor eterno com o noivo Jesus? Cite o verso, cite o versículo.
Tá vendo, irmãos? Aí eles vão colocar o que eles querem, o anseio, é a comunhão, é isso, é aquilo. Tá tudo certo, irmão, tá tudo correto, tá tudo beleza. Mas da onde que eles ficam tirando isso do livro de Cantares? Eu não consigo enxergar essa criatividade deles de ficar olhando e enxergando isso que eles enxergam. Isso aí, irmãos, é uma manipulação. Eu falo, meu Deus, quanta manipulação. Quer ver a resposta aqui, ó? Dizendo assim: o maior desejo da igreja é ter uma comunhão plena com o Senhor, em uma união na qual se torna um só corpo. Só conseguimos ter uma plena comunhão se andarmos na luz, como na luz ele está. Tá vendo que ele pega coisas que existem na Bíblia? Não existe isso na Bíblia? Não está lá no Novo Testamento? Lá no Evangelho de João? Tá. Aí eles pegam a coisa que está lá no Evangelho de João, na luz, não sei o quê, e joga dentro, e fica forçando a barra, encaixando isso dentro do livro de Cantares. Isso aqui foi a resposta de alguém que... Eu não vou colocar para vocês a resposta dos irmãos, porque não dá nem para ficar expondo esses irmãos. É tanta coisa que eles ficam falando que eu falo, nossa, que mente, né? Eu fico com pena desses irmãos, eu fico com pena. Mas me dá mais pena ainda quando eu vi as crianças respondendo. Aí que eu fiquei com vontade de chorar. Mas é triste, viu, irmãos? A gente vê essas pessoas respondendo isso, se submetendo a isso, essa lavagem cerebral. É muito triste, viu? Agora, a resposta não é... uma resposta bonita, falando de comunhão, falando de coisa... Mas, irmãos, não tem nada a ver com o livro de Cantares. Não tem nada a ver, né? Então, aí, essa enrolação, essa embromexa, como disse o pastor Só, estão fugindo do Evangelho. Estão fugindo do Evangelho, né? Vamos ver a próxima pergunta aqui do Gilson aqui. E a nossa segunda pergunta, ela diz assim: lendo Cantares capítulo 1, verso 2, qual o maior motivo do anseio de comunhão com o Senhor Jesus que a igreja expressa? Responda sob o aspecto profético. Capítulo 1, verso 2. Irmão, sabe qual que é o capítulo 1, verso 2? Diz assim: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Aí, desse verso, beija-me com os beijos da tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. Aqui, irmãos, eles acham que é tudo isso aqui em relação de Jesus com a igreja, aspecto profético, histórico e mais não sei o quê. Essa embromação toda deles aí. É muita enrolação, né? Agora a nossa terceira pergunta. E a terceira pergunta, ela diz assim, vamos ler. A opção feita e o propósito da igreja primitiva são refletidos profeticamente na igreja dos nossos dias? É uma pergunta. Então, a opção feita e o propósito da igreja primitiva são refletidos profeticamente na igreja dos nossos dias? Cite alguns desses reflexos. Então, moça, eles usam muito essa palavrinha, profeticamente, né? Qual é a relação disso com aquilo, né? Responda no aspecto profético, profeticamente, profético. Isso aqui tudo só para vocês terem uma ideia, como é que está a lambança ali da CB doida, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, vamos ver a quarta pergunta do Gilson. Então vamos para a nossa quarta pergunta. A quarta pergunta, ela diz assim, lendo Cantares capítulo 1, verso 3, como se deu histórica e profeticamente... Eles falam, como se deu histórica e profeticamente. Irmãos, eles colocam o negócio para ficar... montam assim um enunciado, né? Bem bonito, bem bacana, né? Aquela coisa difícil, né? Difícil de entender. E só eles têm a solução desse problema. Desse balabarismo todo aqui que eles montaram. Eles têm a solução, aquilo que eu falei, porque eles, né? Gedeutil é um iluminado, é ele que tem essa revelação. E as pessoas ficam se debatendo e não conseguem achar a resposta. Porque a resposta, irmãos, está dentro da cabeça do Senhor Gedeutigueiros. Entenderam? Vamos continuar aqui a pergunta dele. A experiência da igreja nesta relação de amor com o noivo, entre parênteses, o Senhor Jesus.
Então ele vem falar também de experiência, é a palavrinha-chave deles, é falar de profecia, profeticamente, como se Cantares fosse um livro profético. Irmãos, Cantares é um livro, ninguém precisa ser formado em teologia para saber disso. Cantares é um livro poético e não profético. Não é profético, ele é poético. É um livro que conta essa história como uma poesia. Irmãos, quem conhece bem o hebraico, quem sabe bem, entende bem, fala bem, já morou em Israel, isso que não é o meu caso, e consegue ler esse livro de Cantares no original, dizem que é belíssimo as palavras ali que são colocadas no original. E forma até assim uma musicalidade, entenderam? Que é diferente quando a gente traduz para português, né? Então existe uma certa musicalidade, uma certa rima, né? Se eu falar, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, menininha, né? Quando dorme põe a mão no coração. Então o coração rimou com o chão. Se eu traduzir isso para outra língua, se eu traduzir isso para o inglês, não vai ter rima nenhuma. Não vai ter aquela cadência como tem aqui no Brasil, que forma até essa rima aí. Já se mudar para outra língua, às vezes não forma isso, essa rima. Entenderam? Então é por isso que Cantares de Salomão dizem que é belíssimo em hebraico. É muito bonito, né? E os judeus, nós já até falamos sobre isso, eles nem liam. Só depois que eles só podiam ler depois que completasse 30 anos de idade. Né? Agora vem a resposta dessa pergunta número 4, que alguém mandou, eu tenho até o nome da pessoa aqui, mas não vou dizer para vocês, né? Nem da onde que é. Mas tem tudo no vídeo, está lá no YouTube, depois vocês podem conferir. Né? Daí ele manda a resposta bem bonitinha e tal. Palavrinha-chave dentro do quadradinho, tudo bem formatadinho, né? Então, se mandar tudo dentro do quadradinho, naquele modelinho formatadinho, tudo bonitinho, aí eles leem lá na escola bíblica, entendeu? Então tem que ser dentro dos parâmetros da cartilha deles, né? Ele escreveu o seguinte, vamos ler o que ele escreveu. Profeticamente, a Igreja Fiel recebeu a bênção do batismo com o Espírito Santo e isso tem feito com que ela alcance experiências com o seu grande amor, que é o Senhor. Olha, não sei como é que eles conseguem chegar tudo isso nesse capítulo 1, verso 3. Diz assim, capítulo 1, verso 3. A fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam, ou as donzelas o amam, né? Aí vem dizer que é o batismo com o Espírito Santo e tal. Ai, irmãos, eu vejo tudo isso como uma forçação, forçam demais os textos, forçam demais, desprezam demais o contexto, né? Desprezam demais a palavra de Deus. Então, nós já estamos acabando aqui, as perguntas que foram feitas já foram respondidas nesse domingo agora, né? Então, aqui agora é a 5ª pergunta. A 5ª pergunta. Lendo Cantares, capítulo 1, verso 3, qual o significado profético da expressão as virgens te amam? Tá vendo? Vem qual é o significado profético. Então, todas as perguntas vai ter essa palavrinha-chave. Profético, histórico. Eles colocam essas palavrinhas para mostrar que é um livro profético. E não é poético, como nós já falamos. Mas, né? Lá na frente, depois, que isso aqui é o início da escola bíblica. Depois vem a parte do Gedeuti e no final vem o radialista. Então, o Gedeuti, quando chega na parte dele, ele fala que as virgens te amam, porque aqui está na corrigida, né, na versão corrigida. Então, eles usam a pior versão que tem. Gilson, Gedeuti, Amadeu e a Sara, que usam Bíblia, né, o radialista não sei se usa, mas eles usam a corrigida. E a pior versão, né? Aí o Gedeuti fala que aqui são os 7 períodos da igreja.
Aí ele vai pegar, vai descascar os 7 períodos da igreja dentro do livro de Cantares. Fala, meu Deus do céu. Olha, irmãos, fico imaginando esse povo aí, dentro desse lugar, desse cercado aí. Que coisa, hein? Ficar se submetendo a essa lavagem cerebral aí, com esse negócio de Cantares. Nossa, eu tô assim, horrorizada. E tem pergunta até para criança aqui. Tem pergunta para criança. E eles envolvem as crianças. Por isso que eu falo, se você tem filho pequeno, saia logo e tire seu filho daí. Não deixe eles ficarem envolvendo as crianças com essas doutrinas aqui, né? É aquilo que, mas é uma revelação, é uma revelação. Isso aqui tudo é invenção da cabeça de Gedeuti. Tudo é invenção. Então a gente tem que ter cuidado, não ficar entrando nessa onda aqui. Se você quer conhecer a Bíblia, conhecer mesmo a palavra de Deus, só tem um jeito, é você sair desse lugar aí, porque aí dentro é só a invenção deles mesmo, né? Eles se envolveram até as crianças aqui nisso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta das crianças. Agora para a nossa última pergunta, a 6ª pergunta, que agora é a pergunta que foi dirigida para as crianças, intermediários e adolescentes. E a pergunta diz assim: lendo Cantares 1:3, faça uma relação com o texto de 2 Coríntios 2:15 e responda por que o Pentecostes se refere ao unguento derramado. Então, irmãos, eles colocam as crianças para responder isso. Aí eu fiquei com dó, viu? Tá lá a professora lá, com umas crianças, tudo respondendo direitinho, muito, paz do Senhor Jesus. Eu falo, gente, que judiação, fiquei com dó, viu? Como que pode essa criançada aí ficar já incutindo essas coisas na cabeça dessas crianças? Olha, não dá, viu, irmãos? É muito triste, viu? Não dá, né? Aí, irmãos, vem então, vem a parte dos gedeutigueiros, né? Que o Solo já fez a parte dele, deu umas pinceladas aqui, né? O Solo. E depois, irmãos, ele vem o Josias, né? O Josias, então, ele vem falar então das perguntas, ele coloca as perguntas que serão respondidas para o dia 14 de agosto, para domingo agora. O Josias coloca, né? O assunto é a igreja e seus mistérios profetizados no livro de Cantares. E nós temos o seguinte: nesse primeiro capítulo, estamos vendo a definição histórica, profética e doutrinária da igreja em seu momento inicial. Lei para o Velho Testamento, graça no Novo Testamento, certo? Irmãos, na verdade, eles querem passar toda a doutrina da igreja dentro desse livro de Cantares. É isso que eu falei para vocês. Eles vão jogar a doutrina da igreja dentro desse livro. Isso aí é tudo enrolação aí, só para justificar a doutrina deles. O texto base, Cantares, capítulo 1, versos 2 ao verso 7. Vamos lá as perguntas para a próxima semana. Lendo Cantares, capítulo 1, dos versos 2 ao verso 7, no diálogo descrito sob o aspecto profético, quem está falando? A noiva, que é a igreja, ou o noivo, que é o Senhor Jesus? Então está aí, há um diálogo nesse trecho da Bíblia e você vai identificar de quem é ou quem está falando nesse diálogo, né? Qual é a parte desse diálogo que está falando, se é Jesus ou se é a igreja. Tá vendo? Vem ele com esse negócio de aspecto profético. Prestem bem atenção, irmãos, que eles ficam jogando isso na sua mente, como se isso fosse uma profecia, né, da igreja, da noiva. Irmãos, aquilo que eu falei para vocês, a gente nem precisa ser formado em teologia para saber disso. A igreja nunca foi profetizada no Antigo Testamento. Jesus, sim. Mas a igreja não tem profecia sobre a igreja. Muitas profecias, há muitas sobre Jesus. O Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus. Vamos lá, segunda pergunta. Depois das expressões que descrevem os maiores anseios da igreja nascente com relação ao noivo, qual o significado profético do que lemos no verso 5? Essa expressão aqui, eu sou morena, mas agradável, dividido em duas partes. Por que ela se descreve como morena
porque ela se descreve como agradável. Irmãos, está vendo? Vem ele de novo com esse negócio de, como é que ele falou? Qual o significado profético do que lemos no verso 5? Eu sou morena, mas agradável. Eu sei que o Solo já fez o vídeo falando sobre isso, mas eu tenho que falar também, porque é uma aberração. Eles usam, irmãos, a corrigida, que eu nem falei para vocês. E na corrigida está assim mesmo. Eu sou morena, mas agradável. E é a pior tradução. Irmãos, já a NVI não aparece. A NVI fala assim, eu estou escura. A NVI fala, é outra, eu estou escura. Eu estou escura, mas formosa, né? Então, no aspecto de a mulher aqui, a sulamita, no caso, ela não é morena, ela está, porque ela foi queimada de sol. Quer ver? Eu estou até aqui com olha só, o verso 5. Diz assim, isso aqui é a Bíblia original. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar. Que depois nós vamos falar, que eles falam lá no verso 4 sobre as tendas de Quedar. Como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Entenderam, irmãos? Ela está com a pele escurecida porque ela foi queimada pelo sol. Não que ela seja. Daí eles vêm falar, não, porque é a igreja gentílica, que é essa mistura de raça. Aqui não está falando da raça da sulamita. Está falando da cor da pele dela, que ficou assim, porque ela foi que a pele dela se queimou com o sol. Aí eles vão tentar até corrigir isso. Escuta só. Eles vão escutar o vídeo do Solo. Talvez escute esse aqui também. Eles vão corrigir isso. Eles vão dizer que foi queimada pelas provas, porque eu já vi isso também. Eu já vi eles falarem esse negócio de provas, que é o sol, a aprovação da igreja, né? Mas é muito interessante isso, né? Então ele fala assim, por que ela se descreve como morena? Ela está dizendo que ela ficou queimada de sol. E que ela ficou morena. Ela não é, ela ficou. Entenderam? Ela ficou morena. Até se a gente for olhar no original mesmo, aparece a palavra preta. Eu estou preta. Essa que é a palavra. Depois aparece escura, né? Mas não está aqui indicando raça nenhuma, não. Vamos ver aqui o que mais que o Josias fala. Por que ela se descreve como morena? Porque ela se descreve como agradável. Agradável é formosa, é bela, né? É isso, né? Olha só, a corrigida fala assim mesmo. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Essa é a corrigida. A NVI fala, estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém. Então, a NVI, que é a mais próxima, né? E na original é, eu estou morena e formosa, como ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar. Vamos ver o que mais? Vamos lá, terceira pergunta. Lendo Cantares capítulo 1, verso 5, como você discerne profeticamente a posição doutrinária da igreja com relação a Israel? Dali, a relação, ela faz uma expressão entre a sua experiência e a experiência de Israel. Tá vendo? Vem eles com essa história aqui de profeticamente a posição doutrinária da igreja com relação a Israel. Qual a diferença? Irmãos, isso aqui, quem sabe essa resposta é Gedeu Trigueiros. É ele que sabe essa resposta. Não adianta você ficar aí quebrando sua cabeça, achando que você está orando pouco, está jejuando pouco. Que essa enrolação toda está na cabeça do Gedeuti. Isso não existe. Qualquer outra igreja que você for, uma igreja bíblica, ninguém vai pregar cantares com essa visão aqui, com esse enfoque aqui
de profeticamente, posição doutrinária da igreja com Israel, papapá. Essa enrolação toda aqui de Gedeuti, né? É o cântico dos cânticos de Gedeutigueiros. Isso sim, né? Então, irmãos, eu tenho até um livro que depois eu posso até mostrar para vocês. Eu baixei esse livro no computador. Tem um livro da Maranata, descrevendo todos os capítulos, passando capítulo por capítulo do livro de Cantares. Né? Acho que a ideia deles... Né? Eu não sei quem escreveu esse livro de Cantares, mas já tem há muito tempo. E talvez depois eles vão imprimir, vão vender aí para os irmãos. Vai ser uma boa oportunidade para vender. Se eles venderem 50 mil livros a R$50, irmãos, faz as contas aí, quanto que não dá isso? Dá um bom dinheiro, né? Depois a gente tem que fazer as contas direitinho. Então, irmãos, vamos ver o que mais que o Josias. Agora, a mais interessante que eu achei dessas perguntas. Bom, primeiro é essa de eu sou morena, isso aí, pelo amor de Deus, isso aí totalmente fora, né? Eu estou morena. Eu estou. Não tem nada a ver com igreja gentílica. Essa enrolação deles aí, né? Agora, essa aqui eu achei bem interessante, essa número 4, que vai ser respondida semana que vem. Olha o que eles falam. Então, a pergunta 4 é: considerando que a expressão Quedar significa poder e estava relacionada às tendas que se destacavam no deserto por suas cores e que eram resistentes e demonstravam a riqueza de quem as construíam, qual a relação profética entre a expressão as tendas de Quedar com a graça alcançada pela igreja? Nossa, essa daqui eu achei a pior de todas. Essa aqui merece o troféu abacaxi. Essa pergunta número 4. De todas que eu vi, essa aqui para mim foi a pior de todas. Saiu muito fora, mas passou longe mesmo. Todas passam, né? Todas. Mas olha o que o Josias falou. Considerando que a expressão quedar significa poder. Não, irmãos, quedar não significa poder. Gilson, eu não sei qual dicionário que você pegou. Talvez tenha sido do Boyer, que ele coloca aqui como poder. Talvez você tenha esse Boyer. Mas eu fiquei tão intrigada que eu falei assim, não é possível, porque não faz sentido ser poder. Não faz sentido nenhum. Né? Se a gente for pegar bem, a gente vê que não faz sentido um negócio desse. Irmãos, deixa eu só mostrar aqui para vocês uma coisa. Eu peguei, então, outras Bíblias. Peguei a Bíblia, se você está vendo aqui, ó, a Bíblia do Peregrino. Ó. Eu peguei a Bíblia do Peregrino e peguei a Bíblia de Jerusalém. Peguei a Bíblia aqui de Jerusalém, não sei se você está vendo aqui. E tenho mais umas 15 Bíblias aqui em casa. Irmãos, se fui procurando, nenhuma delas fala que Quedar significa poder. Quedar, irmãos, é o nome de um dos filhos de Ismael. Está lá em Gênesis 25:13. Significa escuro. Segundo o dicionário de Buchglan, nós temos esse dicionário, é o homem de pele preta. E segundo a Bíblia do Peregrino, como eu já mostrei para vocês, Quedar é uma tribo de beduínos. Suas tendas são ásperas e de cor escura, ao passo que os pavilhões ou cortinados do palácio são elegantes. Tá vendo? Irmãos, Isaías, é interessante, irmãos. Isaías 21:16 diz assim: porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como o do jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá. Se está falando que Quedar é poder, aqui está dizendo que Quedar vai desaparecer. Né? Isaías, irmãos, é muito interessante. Está aqui Isaías 21:16. E o Salmo 120, verso 5, diz assim: ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habita entre as tendas de Quedar.
Irmãos, a Bíblia de Jerusalém, como eu mostrei para vocês, ó, a Bíblia de Jerusalém está aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém. A tez morena devia ser a da esposa egípcia do Salomão histórico. Aqui é a da jovem queimada pelos trabalhos dos campos, que se compara às tendas beduínas, tecidas com pelo de cabra. Então, irmãos, ela está comparando a cor da pele dela com a cor das tendas de Quedar, entendeu? Que não tem nada a ver com poder. Vou mostrar para vocês aqui, irmãos. Diz assim, isso aqui é a Bíblia original. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar. Se a gente clicar aqui em cima da palavrinha, vai aparecer o significado dela, que está aqui embaixo, ó, o significado procedente dessa palavra aqui, né? 7835, que é preto, tá vendo? Ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar. Então, se a gente clicar aqui em cima de Quedar, ó, vou clicar aqui em cima da palavrinha, que é o hebraico 6938. Né? Vou clicar aqui para vocês, ó. Quedar. O que significa Quedar, então? Tá aqui embaixo, ó. Tá aqui. Não tá? Ó, aqui embaixo tá escrito o quê? Escuro. Tá vendo? Então, olha, aqui é o original. Diz assim, isso aqui é a Bíblia original. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar. Eu estou morena, ou estou com a pele escura, né? Mas mesmo assim, ela está famosa, ela é famosa. Como as tendas de Quedar. Porque as tendas de Quedar significa o quê? Escuro. Mas aí eles vão dizer, sabe o quê? Que é poder. Que eles já disseram já disseram isso. Que é poder. E não é poder. Não é poder. Aí vocês vão ver como que eles vão deitar e rolar em cima dessa palavrinha Quedar. Hoje Deus já falou que a igreja tem poder, que a igreja é poderosa, que a igreja... Irmãos, Quedar é escuro, que não faz nem sentido. Eu estou com a pele escura, queimada de sol, né? Como as tendas de Quedar, como as tendas de poder... Não tem sentido, como as tendas de Quedar, que são escuras também. Ela está fazendo uma comparação da pele dela, porque é uma poesia. Poesia, sim, você faz uma comparação de uma coisa com a outra, né? Então, ela compara a pele dela, a cor, com a cor das tendas, que é escura também. Eu mostrei aqui para vocês. Mas aí eles vão deitar e rolar em cima dessa palavrinha Quedar. E vão dizer que isso aí é poder e tal, porque a obra tem poder, Cristo tem poder, e vão cantar corinho de poder, corinho de fogo. Irmãos, a gente vai ficando por aqui, né? Eu não sei se eu vou ter paciência para acompanhar essas escolas bíblicas, porque, olha, tem que ter muita paciência. É muita enrolação, é muita invenção. E haja paciência, viu? É duro, viu? Mas dentro do possível, eu vou ver se eu consigo acompanhar, sabe? Porque é triste, né? A gente devia até chorar e não achar graça, porque é triste a gente ver tanta distorção, tanta aberração e tanta pouco caso com a Bíblia, com a palavra de Deus. Isso é muito triste. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.